Vamos examinar uma das mais antigas ordens institucionalizadas, ainda em uso hoje, o sistema monetário. Quando eu digo sistema monetário, eu não falo sobre políticas monetárias nacionais. Não falo de taxas de juros, políticas de reserva fracional, bancos centrais ou qualquer outro componente. Eu me refiro à absoluta fundação do conceito, sendo um sistema de incentivo à aquisição e troca. Em primeiro lugar, vamos fazer a pergunta fundamental. Por que nós inventamos o dinheiro? Contrariamente à postura da maioria da população atual, dinheiro não é um recurso natural e nem representa recursos. Dinheiro é, na verdade, uma convenção social para administrar a escassez e recompensar a criação. Se uma pessoa planta produtos alimentícios em um pedaço de terra, aquele produto recebe um valor, e ele é baseado em quão escasso é o produto na região. Portanto, o nível de demanda versus o suprimento, ou seja, a procura em função da oferta, com a qualidade do trabalho e tempo gasto para produzir esse produto. Em termos gerais, se um produto é raro nessa sociedade, então seu valor é aumentado. Essa é a teoria básica do valor que você ouve nos cursos de introdução à economia. Olhando superficialmente, pode parecer bobeira. Mas agora vamos considerar alguns dos efeitos colaterais inconfessos, negativos desse sistema, que eles não falam. Vamos saber sobre o mecanismo do lucro e sua relação com a preservação das instituições. Simplesmente, problema e escassez é igual a lucro. Atributos socialmente negativos se tornam empreendimentos positivos recompensados para a indústria. Quanto mais problemas e escassez há, mais dinheiro pode ser feito das tentativas de solução. Quanto mais eficiência é criada na sociedade, menos oportunidades existem para aquisição monetária. Pense sobre isso. Em outras palavras, isso pode soar tanto como pessimista e até bruto, mas há pouquíssima recompensa e, portanto, motivação intrínseca para resolver qualquer problema lucrativo. A própria necessidade do sistema monetário faz com que os problemas sejam perpétuos. Por exemplo, a energia é fundamental para a nossa sociedade. Você pode pensar que escassez e esgotamento dos suprimentos de petróleo, levando em conta a dependência da nossa sociedade atual, apresentando nada além de conotações negativas. Não em curto prazo. Não há nada que as companhias de petróleo mais queiram do que a constante escassez. O alvoroço especulativo sobre o petróleo em 2007 e em 2008, que parou as escolas, ônibus escolares e causou imensa dificuldade nos Estados Unidos para as classes inferiores, tanto para o gás de cozinha residencial e transporte, é um exemplo clássico. Já que as companhias de petróleo sabem que eles podem fazer muito mais dinheiro tendo seus itens escassos, estão propensos, portanto, a deliberadamente limitar a produção, ou simplesmente ser completamente desonestos nas informações sobre o petróleo disponível, infelizmente para todos os outros grandes problemas sociais, como poluição ambiental. Quanto mais sujos os lençóis freáticos e as torneiras ficam, mais a indústria pode ganhar, oferecendo soluções lucrativas. Isso cria um reforço perverso de indiferença às questões ambientais para as industriais. Quanto mais problema há, mais dinheiro pode ser feito. A forma de armar as peças no tabuleiro é simples, e o terror psicológico são doentes e intensos. Vamos considerar a indústria médica. Ela deveria ser a instituição mais séria e honesta que nós temos. Isso porque a qualidade de vida sempre depende dela. Porém, não é difícil perceber a simples realidade, que essa instituição médica, que tem milhões de empregados, ela cresce com a doença da população. Quanto mais problemas de saúde no mundo é resolvido, menos dinheiro pode ser gerado. Veja, por exemplo, a indústria do câncer. Essa é uma indústria enorme que movimenta vários bilhões de dólares por ano. Uma indústria bilionária com um número muito grande de pessoas empregadas nela. Suponha por um instante, hipoteticamente, que uma cura para o câncer de alguma forma foi alcançada e que o método de tratamento é simples e fácil. Em outras palavras, não teria mais como a instituição médica fazer todo esse dinheiro com essa doença. Você consegue perceber o que poderia acontecer com a economia? Quanto prejuízo teriam as instituições médicas se esse problema particular tivesse uma solução viável? E percebendo isso, você acha que realmente eles querem curar a doença?
É uma coisa que devemos pensar. E isso poderia também desempregar dezenas de milhares de pessoas. Tenha na sua mente que se trata de uma instituição, e esta instituição tem milhares de empregados. E mesmo que inicialmente você esteja trabalhando por uma causa nobre, no momento que você depara com a posição de manter ou não um grupo, e esse grupo confia na instituição, de repente as motivações acabam. Um outro exemplo, se uma empresa cria um carro que pode durar 80 anos sem manutenção, e também anda sem a necessidade do abastecimento perpétuo usando tecnologia de baterias, o preço pós-mercado do carro seria virtualmente zero e bilhões de dólares seriam perdidos por causa do obsoleto consumo de petróleo e indústrias de manutenção. Eu tenho certeza que muitos aqui sabem que nós temos tecnologia para criar carros elétricos. Eles poderiam fazer 130 km por hora e 1.600 km com uma única carga. Você pode também saber que, falando no assunto, a Casa Branca, durante a administração do George Bush, que era, na verdade, o cartel do petróleo exercendo o poder, ele se certificou que seus constituintes corporativos na indústria do petróleo fossem protegidos contra essa nova realidade. Ajudando a se livrar da própria ideia, esmagando-a, a Casa Branca junta-se à luta contra os carros elétricos. E, de fato, não há motivo pelo qual cada carro vendido não poderia ser elétrico neste momento. Progresso social e bem-estar humano são sempre secundários para a especulação monetária.